Imagine que você estava super preparado para aquela entrevista de emprego dos sonhos. Você passou dias se dedicando à pesquisa da empresa, ensaiou as respostas para perguntas difíceis e escolheu o melhor traje para causar uma boa impressão. Com o coração acelerado, você entra na sala de entrevistas e dá o seu melhor. Porém, dias depois, recebe a notícia de que não foi selecionado para a vaga. A rejeição bate à sua porta, e uma onda de frustração e desânimo toma conta de você. Você já enfrentou uma porta se fechando na sua cara, e, surpreendentemente, foi a melhor coisa que poderia ter acontecido com você? Você hoje se sente ignorado, injustiçado ou desvalorizado. É hora de mudar a sua vida. Neste vídeo, abordaremos 10 dicas poderosas e incríveis que ensinam a dominar o poder da rejeição. Então, sem mais enrolação, vamos começar. Número 1. Não dê bola para quem te rodeia. Quando a vida der as costas, com desinteresse, avance sem hesitar. Deixar de lado quem o deixa de lado. Não é uma fraqueza, é um poderoso manifesto do seu próprio valor. Imagine alguém decidindo que você não vale o tempo deles. Isso é uma perda deles, não sua. Ao optar por não se envolver, você está declarando: eu valho mais. É como devolver a atitude deles, refletindo silenciosamente seu comportamento e mostrando que você não se deixa abalar. Como fazer isso sem se afundar em amargura? Simples. Concentre-se em sua vida, em suas metas, em sua felicidade. Mergulhe em atividades que o enriqueçam, seja leitura, esportes, aprendizado de uma nova habilidade ou simplesmente desfrutando da companhia daqueles que o valorizam. Não se trata de vingança, trata-se de recarregar sua energia e investi-la onde realmente importa. Às vezes dói quando somos ignorados, mas em vez de se perder nessa dor, use-a como combustível para crescer. Construa uma fortaleza de autorrespeito e deixe a indiferença deles bater nela. Você não está apenas sobrevivendo à rejeição deles, você está prosperando. Essa abordagem não apenas mostra maturidade emocional, mas é um testemunho da sua força interior. Lembre-se, seu valor não cai pela incapacidade de alguém enxergar isso. Mantenha-se fiel a si mesmo e deixe suas ações ecoarem mais alto do que o silêncio deles. No estoicismo, aprendemos que a rejeição faz parte da vida e que não devemos nos deixar abalar por ela. Em vez disso, devemos encará-la como uma oportunidade de crescimento e aprendizado. Os estoicos nos ensinam a cultivar a virtude da coragem para enfrentar os desafios com dignidade e serenidade. Número 2. Não tome atitudes com emoção. A rejeição pode doer, despertando um impulso para reagir e deixar suas emoções tomarem conta. Mas há um segredo: a serenidade. Quando alguém o ignora, é tentador deixar a frustração ou a tristeza dominarem. O estoicismo oferece uma abordagem distinta. Ele preconiza adotar uma resposta ponderada e equilibrada. Não se trata de reprimir seus sentimentos, mas de não permitir que eles dominem você. Quando a rejeição acontece, em vez de se perturbar ou buscar validação, recue e questione-se por que isso está afetando você. Muitas vezes, não é a rejeição em si, mas nossas inseguranças que nos ferem mais profundamente. É aí que precisamos ser práticos. Está sendo ignorado? Respire fundo, reflita sobre isso. Esse momento não define você, é apenas um momento. O estoicismo nos ensina a concentrar em nossas ações e respostas, não no comportamento alheio. Portanto, mantenha a educação. Seja gentil. Se sentir vontade de se comunicar, faça-o com genuína preocupação, sem expectativas. Essa abordagem não é sobre passividade, mas sobre ser o senhor de suas emoções. É reconhecer que sua autoestima não está atrelada à aprovação externa. Isso é um jogo-chave. Adotar essa mentalidade não é simples, mas é transformador. Quando você domina a serenidade diante da rejeição, não está apenas enfrentando uma situação difícil, está crescendo, está aprendendo que sua paz interior não está condicionada à validação de fora. É uma jornada rumo à autoconfiança, onde você aprende a se valorizar independentemente. Ao fazer isso,
você demonstra uma verdadeira força e resiliência. E adivinha, isso é extremamente atraente. As pessoas são atraídas por aqueles que têm autoconfiança, que não desmoronam diante da indiferença. Então, ao manter a calma, você não está apenas lidando, está prosperando. Está se tornando alguém capaz de encarar a rejeição e transformá-la em um trampolim para o crescimento pessoal. Essa é a mentalidade estoica. Podemos enxergar a rejeição como um teste para nossa resiliência e nossa capacidade de manter a calma mesmo diante das adversidades. Número 3. Fique livre de todos. Enfrentar a rejeição exige dominar a arte do desapego, uma ferramenta poderosa em seu kit de sobrevivência. Não se trata de ignorar ou fingir que não doeu, mas de usar essa experiência como combustível transformador. Encare a rejeição, sinta seu impacto, mas não permita que ela amarre seus pensamentos como um mestre navegando em mares tempestuosos. Use as ondas para avançar, não para virar seu barco. Transformar a rejeição requer mudança de perspectiva. Veja-a não como um bloqueio, mas como um sinal para novos caminhos e possibilidades. Explore atividades que nutram sua alma e ampliem seus horizontes. Mergulhe em livros desafiadores, teste seus limites com esportes ou participe de projetos comunitários inspiradores. Não são apenas distrações, são pilares fundamentais para descobrir mais sobre si mesmo e crescer. Cada nova vivência esculpe um pedaço de você, tornando-o mais resistente e adaptável. Além disso, construa um círculo de positividade ao seu redor. Se alguns decidem não fazer parte dele, é escolha deles. Mantenha-se envolto naqueles que enxergam sua luz, aqueles que apreciam sua presença. Assim, você cria um ambiente de apoio, um antídoto poderoso contra os efeitos tóxicos da rejeição. Seja uma fonte de energia positiva, atraindo conexões que valorizam o que você tem a oferecer. E aqui está a chave. Ao fazer isso, você não está apenas se libertando da rejeição, está transformando-a em um catalisador para uma vida mais rica e plena. Liberte-se de quem o rejeitou. Mas mais importante, liberte-se da necessidade de ser aceito por todos. Quem você é e o que traz para o mundo é valioso. Se alguém não consegue ver isso, é problema dele, não seu. Aceitar que a rejeição é apenas um capítulo da nossa jornada nos ajuda a desenvolver a paciência e a persistência necessárias para seguir em frente, mesmo quando as coisas não saem como esperamos. Número 4. Renove-se. A rejeição muitas vezes surge de expectativas não correspondidas. Temos um script na mente sobre como as interações devem se desenrolar, e quando a realidade diverge, sentimos a mordida da rejeição. Mas, e se pudéssemos reescrever o roteiro? A técnica do reenquadramento nos permite fazer exatamente isso. Em vez de ver a rejeição como uma falha pessoal, veja-a como uma oportunidade de redirecionamento. Às vezes, a rejeição é a vida sinalizando que há algo melhor à frente. Imagine um relacionamento que não deu certo. Em vez de se perguntar o que deu errado, pergunte-se o que pode ser aprendido. Talvez o universo esteja criando espaço para algo mais significativo. A chave é não encarar a rejeição como um veredito final, mas como um capítulo que prepara o terreno para uma história mais cativante. Isso exige uma mentalidade flexível, a capacidade de adaptar sua narrativa pessoal. E isso não é negar a dor, é transformá-la em progresso. O reenquadramento é uma ferramenta poderosa que todos temos em nosso arsenal mental. Quando você muda a maneira como percebe a rejeição, você muda como ela o afeta. Ela deixa de ser um peso que o puxa para baixo e se torna um impulso que o eleva. Um não pode ser o catalisador para um sim extraordinário. A rejeição pode ser a mola propulsora para uma versão aprimorada de você mesmo. Então, da próxima vez que a rejeição bater à sua porta, saiba que ela pode ser sua aliada, não sua inimiga. Use-a como uma bússola, apontando na direção de novas oportunidades. Reforme sua mentalidade e veja como a rejeição se transforma de um obstáculo em um trampolim.
Quando compreendemos que a rejeição não define o nosso valor como indivíduos, conseguimos nos libertar do peso das expectativas alheias e encontrar a nossa própria força interior para superar os obstáculos. Número 5. Aprenda mais. A rejeição, embora dolorosa, é uma professora implacável. Cada não é uma lição valiosa, se você estiver disposto a aprender. Enquanto muitos se retiram do campo de batalha após um golpe de rejeição, os resilientes veem isso como uma oportunidade de aprimoramento. Não encare a rejeição como um selo de inadequação, mas como um convite para a evolução. Olhe para trás e veja quantas vezes a rejeição, inicialmente decepcionante, abriu caminho para algo melhor. Talvez você tenha se candidatado a um emprego que não conseguiu, apenas para descobrir uma oportunidade mais alinhada com seus verdadeiros interesses logo depois. Ou talvez um relacionamento tenha desmoronado, mas abriu espaço para que você conhecesse alguém que verdadeiramente valoriza quem você é. A rejeição é muitas vezes a maneira do universo dizer: há algo mais preparado para você. Portanto, abra-se à perspectiva de que, embora um caminho tenha se fechado, inúmeras outras portas aguardam sua exploração. Cada rejeição é uma chance de recalibrar, ajustar sua trajetória e seguir em direção a um destino mais alinhado com seu verdadeiro eu. Quando você se coloca no modo de aprendizado, cada experiência, positiva ou negativa, se torna um degrau em sua jornada de crescimento. A rejeição, longe de ser um fim, é uma ponte para uma versão mais sábia e resiliente de você mesmo. Então, da próxima vez que enfrentar a rejeição, pergunte a si mesmo: o que posso aprender com isso? A resposta pode ser a chave para desbloquear portas que você nem imaginava. Portanto, a rejeição, vista sob a ótica do estoicismo, se torna um convite para nos reinventarmos, para olharmos para dentro e descobrirmos qualidades e potenciais que talvez estivessem adormecidos. Número 6. Transforme a sua perdição em seu ponto forte. A rejeição tem uma maneira única de cutucar nossas feridas emocionais. A dor que acompanha o sentimento de não ser desejado pode ser esmagadora. No entanto, existe um poder oculto nessa dor esperando ser desencadeado. Em vez de sucumbir à tristeza, canalize essa energia para um poder transformador. Use a dor como uma força motriz para elevar sua determinação. Pegue a rejeição como um desafio pessoal, um convite para se tornar a melhor versão de si mesmo. Muitas histórias notáveis foram moldadas a partir das cinzas da rejeição. J.K. Rowling, autora de Harry Potter, enfrentou inúmeras rejeições antes de encontrar um editor. Walt Disney foi demitido por falta de imaginação, isso mesmo que você escutou. Para muitos, Walt Disney não tinha imaginação antes de criar o Império Disney. O que os diferenciou foi a habilidade de transformar a dor em poder. Em vez de se render à desesperança, eles usaram a rejeição como combustível para persistir, inovar e alcançar o extraordinário. Da próxima vez que a rejeição bater à sua porta, lembre-se dessas histórias inspiradoras. Veja a dor como um trampolim, não como um túmulo. Em vez de ser consumido pela negatividade, transforme-a em uma chama que queime mais intensamente em busca de seus objetivos. A rejeição não define seu destino, é apenas uma página em sua história. E como você escolhe escrever o resto, é o verdadeiro poder que reside em suas mãos. Aprender a lidar com a rejeição de forma estoica é aprender a transformar desafios em oportunidades de crescimento pessoal e espiritual. É desafiar-se a ser melhor a cada dia e a manter a serenidade e a gratidão diante dos altos e baixos da vida. Número 7. Se autoavalie e mude o que está errado. A rejeição é um espelho brutal, muitas vezes refletindo nossas inseguranças e vulnerabilidades. Em vez de desviar o olhar, encare esse reflexo de frente. A autorreflexão construtiva é uma ferramenta vital para transformar a rejeição de uma experiência devastadora em um catalisador de crescimento. Pergunte a si mesmo: o que essa rejeição revela sobre mim? Existem áreas em que posso melhorar? Essas perguntas não são convites para a autocrítica destrutiva, mas sim para um exame honesto e construtivo. Às vezes,
A rejeição pode ser um sinal de que precisamos aprimorar certas habilidades, ajustar nossas expectativas ou simplesmente trabalhar em nossa autoconfiança. A autorreflexão construtiva exige humildade e coragem, mas os frutos desse processo são inestimáveis. Quando você se torna capaz de olhar para além da dor imediata e enxergar as lições subjacentes, você está no caminho para o crescimento pessoal. Lembre-se de que a rejeição não é uma sentença definitiva. É um capítulo em constante evolução. Use-o como um espelho para ajustar sua trajetória, tornando-se cada vez mais próximo da versão de si mesmo que deseja ser. A autorreflexão construtiva não é um exercício de autoflagelação, mas sim um ato de autocurativo. Ao invés de se perder na dor, use-a como uma lanterna, iluminando os cantos escuros de seu ser e revelando oportunidades de melhoria. A rejeição pode ser um catalisador para uma transformação duradoura, mas apenas se você estiver disposto a olhar para dentro e crescer com ela. No estoicismo, aprender a lidar com a rejeição vai além de simplesmente aceitar os fatos. É também sobre compreender a natureza da rejeição e sua impermanência. Número 8. Resiliência sempre. A resiliência é a capacidade de se recuperar após adversidades, e não há dúvida de que a rejeição se encaixa nessa categoria. Cultivar a resiliência é como desenvolver um músculo emocional que o ajuda a resistir aos golpes inevitáveis da vida. A verdadeira resiliência não é simplesmente suportar a rejeição, é aprender e crescer com ela. Em vez de permitir que a rejeição o quebre, deixe-a ser o catalisador que fortalece sua resiliência. Assim como um músculo se desenvolve quando desafiado, sua resiliência cresce quando confrontada com a adversidade. Aceite a realidade de que a rejeição faz parte da jornada humana. Mesmo os mais bem-sucedidos, os mais amados e os mais talentosos enfrentaram rejeições em suas vidas. A diferença está na maneira como eles escolheram responder. A resiliência não é a ausência de dor, mas a habilidade de transformar a dor em progresso. Para cultivar a resiliência, é essencial adotar uma mentalidade de crescimento. Veja cada experiência, independentemente de quão dolorosa, como uma oportunidade de aprender e se fortalecer. Quando a rejeição se torna uma pedra de amolar, em vez de uma rocha que esmaga, você está no caminho certo para a resiliência duradoura. Assim como o bambu que se dobra, mas não quebra, a resiliência permite que você se adapte, cresça e floresça, independentemente das tempestades da vida. Então, da próxima vez que se deparar com a rejeição, lembre-se de que ela é uma oportunidade para fortalecer sua resiliência. Cada não superado é um passo em direção a um eu mais forte e mais resistente. A rejeição não define você, sua resiliência sim. Ao adotar uma postura mais racional e equilibrada diante da rejeição, podemos transformar esse momento difícil em uma oportunidade de autoconhecimento e evolução pessoal. Número 9. Desative seu valor pessoal da aceitação de fora. Um dos maiores erros que cometemos é vincular nosso valor pessoal à aceitação externa. Quando nossa autoestima é ditada pelo que os outros pensam de nós, nos tornamos prisioneiros vulneráveis de sua aprovação. A verdade libertadora é que sua valia não é determinada por quantos gostam ou aceitam você. Você é intrinsecamente valioso, independentemente de quantos convites para festas, curtidas ou aprovações recebe. A rejeição pode mexer com essa crença fundamental, fazendo com que duvide de sua própria autoestima. No entanto, é crucial separar sua valia pessoal das opiniões dos outros. A aceitação externa é volátil, variando com base em circunstâncias imprevisíveis. Uma pessoa pode gostar de você hoje e não gostar amanhã. Se seu valor próprio estiver atrelado a essas flutuações, você viverá em um estado de montanha-russa emocional. Em vez de permitir que a rejeição abale sua autoestima, construa uma fundação interna sólida. Reconheça que você é digno de amor e aceitação simplesmente porque existe. Aprenda a se validar internamente, independentemente das mensagens externas. Isso não significa ignorar a importância do apoio social ou das relações significativas. Significa apenas que sua valia pessoal
não está pendente na balança das opiniões alheias. A desconexão entre seu valor intrínseco e a aceitação externa liberta-o da prisão da rejeição. Quando você se percebe como uma fonte autossustentável de valor, a rejeição perde seu poder de minar sua autoestima. Desconecte seu valor pessoal da aceitação externa e descubra uma liberdade que transcende as flutuações da vida. A verdade inabalável de sua valia reside dentro de você, não nos caprichos da aceitação externa. Um dos princípios fundamentais do estoicismo é a prática da autossuficiência emocional. Isso significa que devemos buscar nossa felicidade e bem-estar dentro de nós mesmos. Número 10. Faça a autocompaixão. Em meio à tempestade emocional da rejeição, a autocompaixão é uma âncora vital. Muitas vezes, somos rápidos em estender compaixão aos outros, mas negligenciamos a necessidade crucial de nos tratar com a mesma gentileza. A autocompaixão não é um luxo emocional, é uma necessidade básica para navegar pelas águas turbulentas da rejeição. Em vez de ser autocrítico, cultivar a autocompaixão envolve tratar-se com bondade e aceitação, independentemente das circunstâncias. Kristin Neff, uma pesquisadora pioneira em autocompaixão, define-a como um estado de ser amável e compreensivo consigo mesmo em momentos de dificuldade, em vez de ser autocrítico. Em vez de se castigar pela rejeição, trate-se com a mesma compaixão que ofereceria a um amigo que estivesse passando pelo mesmo. Isso não significa negar a dor ou mascarar as emoções. Significa reconhecer suas próprias lutas com gentileza e compreensão. A autocompaixão não é uma desculpa para a complacência, mas sim uma bússola que o orienta através das tempestades emocionais. A prática da autocompaixão envolve 3 componentes-chave, conforme delineado por Neff: autocompreensão, humanidade compartilhada e atenção plena. Ao abraçar esses elementos, você constrói um escudo emocional que o protege dos estragos da rejeição. A autocompaixão não é um sinal de fraqueza, é uma demonstração de força emocional. Em vez de permitir que a rejeição o faça duvidar de si mesmo, use-a como um lembrete para se tratar com a mesma gentileza que estenderia a um amigo querido. A autocompaixão é a lanterna que ilumina seu caminho nas noites mais escuras, tornando a jornada da rejeição um pouco mais suportável. Outro ensinamento importante do estoicismo é a noção de que não somos responsáveis pelo que os outros pensam ou sentem em relação a nós. Portanto, a rejeição de terceiros não deve abalar nossa autoestima ou nossa autoconfiança. Se você gostou do vídeo e se identificou com o tema, compartilhe com seus amigos e inscreva-se no canal para mais conteúdos sobre estoicismo e desenvolvimento pessoal. Muito obrigado por assistir até o final. Espero que as reflexões sobre o estoicismo e a rejeição possam te auxiliar a enfrentar momentos difíceis com mais equilíbrio e serenidade. Lembre-se sempre, somos responsáveis pelas nossas reações e atitudes diante dos desafios da vida. Um forte abraço e até a próxima.